A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui porque mais um dia Ele nos concedeu. Mais um dia Ele nos permitiu viver, mais um dia Ele nos permitiu adorá-lo. Mais uma vez Ele nos concedeu a sua misericórdia. Amém? Vamos fazer a leitura sem demora da palavra de Deus, porque eu estava fazendo meu devocional e as palavras que Deus me deu foi profunda e eu senti a necessidade de dividir isso com vocês. A palavra que eu vou ler para vocês hoje está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 1, diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Amém? De onde vêm todas essas lutas, todas essas guerras? Se não de nós mesmos? Se não dos nossos próprios questionamentos? Senão da nossa falta de fé. De onde vêm todas as tuas lágrimas? Todas as tuas lágrimas vêm da tua insatisfação, vêm dos teus medos, da incapacidade de se compreender, da incapacidade de ver Deus fazendo as coisas em sua vida. As nossas lutas e as nossas guerras, elas começam em nós mesmos. Muitas das vezes nós estamos insatisfeitos com algumas coisas, mas nós não fazemos nada para mudar essas coisas. Quantas das vezes nós nos pegamos chorando e dizendo: meu Deus, podia ser tudo diferente. Quantas vezes nós nos pegamos nos culpando por coisas que aconteceram. Mas o que você tem feito para mudar? Eu sei que você pode se cobrar demais, porque a sociedade, ela cobra isso de nós, o mundo cobra isso de nós. É por isso que nós somos escravos do mundo, porque nós tentamos fazer as vontades do mundo, em vez de fazer a vontade de Deus. E isso cria guerras entre nós, dentro de nós. Guerra que nós não conseguimos vencê-las sozinhas. Essas guerras que acabam nos afastando de Deus, porque elas nos impedem de ver o agir de Deus. E nos torna revoltados com Deus. Porque Deus não me ajuda, Deus não faz, mas é porque você ainda não consegue ver. É porque você ainda está ouvindo a si mesmo. Você ainda está cobrando de si mesma. Quando Jesus disse assim, ó, entrega para mim as suas necessidades. Confia em mim, deleita-te em mim. Descansa em mim. Ele está dizendo para você, você não precisa se preocupar. Você não precisa lutar sozinha. Você não precisa estar chorando. Você não precisa se cobrar. Você não precisa se justificar. Você só precisa confiar em mim, entregar para mim. Deixa que eu faço. Deixa que eu cuido. O livro de Gálatas, o capítulo 1 e 2, fala muito disso, porque Paulo, quando ele ali narra para os povos de Gálatas o seu ministério, e ele estava contando ali que quando ele recebeu o propósito de Deus, quando Jesus o encontrou e revelou a ele o verdadeiro evangelho, ele não voltou para trás e não foi perguntar para as outras pessoas o que ele devia fazer. Ele simplesmente confiou naquilo que Deus falou ao seu coração e seguiu em frente. E começou ali pela Ásia, por Damasco, a proclamar o evangelho, a falar das coisas de Deus. O nosso problema é que nós queremos agradar tantos homens, nós queremos agradar tanto o mundo, que quando Deus nos confia algo, nós logo voltamos para as pessoas e começamos a perguntar a essas pessoas o que elas acham, o que elas pensam. Quando Deus coloca um sonho em nosso coração, a primeira coisa que nós fazemos é perguntar para alguém, mas o que você acha disso? O que você pensa disso? Em vez de confiar naquilo que Deus colocou no teu coração e seguir em frente e fazer aquilo que vai sim prosperar, não. Aí a frustração do outro causa frustração em você. A falta de fé do outro abala a fé que há em você.
Não pergunte para o homem o que você deve fazer, porque quando nós somos guiados pelo homem, os nossos frutos são resultado da vontade do homem. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, os nossos frutos são frutos vindos da vontade de Deus. E nós procuramos viver a vontade de Deus e não a vontade do homem. Não procure no homem aquilo que só Deus pode te dar. Não procure no mundo aquilo que só Deus pode te dar. Não se cobre demais, porque o mundo está cobrando de você. Você não tem que agir conforme o mundo, você tem que agir conforme Deus. Paulo diz que nós não somos desse mundo, por isso não devemos viver como o mundo vive. Mas nós devemos ser renovados e transformados pela transformação de mente. Nós devemos ser libertos deste mundo. Devemos viver de acordo com o que Deus nos diz para vivermos. O seu diagnóstico, às vezes, da sua própria vida, é só de derrota. Quando você vai fazer uma autoanálise, você pensa, mas eu já sonhei com isso e não deu certo, já tentei isso e não deu certo, já abri negócio, já fechei negócio, já entrei na faculdade várias vezes, já tranquei a matrícula várias vezes, já tentei estudar, já tentei cantar, já tentei pregar, já tentei isso, já tentei aquilo, mas nada deu certo. Quem tem te guiado nessas tuas tentativas que não deram certo? Para quem você tem feito essas tentativas? Fez para Deus ou fez para o homem? Fez guiado segundo o Espírito ou fez guiado segundo a vontade do homem? O livro de Tiago, ele diz que nós só não temos aquilo que pedimos, porque nós pedimos errado. Pedimos para os nossos próprios deleites. Pedimos para a satisfação das nossas próprias vontades. E esquecemos que tudo é para Deus. Tudo é para glorificar o nome de Deus e não a nós mesmos. Enquanto as suas vontades e as suas petições estiverem de acordo com as coisas do homem, elas irão acontecer de acordo com as coisas do homem. Quais são os frutos do próprio homem? Senão o pecado e a morte, a dor e a aflição, o choro, a tristeza e a mágoa, a decepção. Tudo isso é fruto do homem. Mas quando você faz para a glorificação de Deus, você começa a colher frutos da vontade de Deus. Começa a viver a plenitude de Deus, o amor verdadeiro, a satisfação, a paz que não cessa, o sorriso que não para, a alegria que transborda, o amor que contamina. É isso que você vive quando você faz a vontade de Deus. Paulo vivia segundo o Espírito de Deus. Paulo não parava diante das palavras do homem. E por isso foi que Deus deu a ele esse propósito. Paulo teve o propósito de falar aos não-judeus, aos gentios, aqueles que não acreditavam, aqueles que não aceitavam a ressurreição de Jesus. Paulo foi escolhido para isso. Paulo não foi instruído pelo próprio Jesus Cristo em vida, em carne, como os outros apóstolos. Paulo foi instruído pelo Espírito. E aqueles que foram instruídos por Jesus em vida, eles não tiveram esse mesmo propósito de falar aos não-gentios. Porque o Senhor dá o propósito de acordo com aquilo que ele sabe que há em você. Jesus sabia que em Paulo havia força para enfrentar e para suportar tudo aquilo que os outros não conseguiriam suportar. O Senhor Jesus sabe a força que há em você, porque foi Ele que deu essa força. Ele sabe de todas as tuas guerras e de todas as tuas lutas, mas Ele também sabe que você é capaz de vencer todas elas. Só que para vencer todas elas, você precisa parar de ouvir a sua voz e a voz do homem e começar a ouvir a voz de Deus, do nosso Senhor Jesus, que nos guia e nos leva em caminho reto para a sua plenitude, para o centro da sua vontade. O ministério de Paulo foi grande demais. Paulo foi apedrejado, Paulo foi expulso, Paulo foi preso, mas Paulo combateu um bom combate. Quando veio a sua morte, ele diz: eu combati um bom combate. Combata você um bom combate. Para de guerrear com si mesmo. Para de lutar com suas próprias armas. Para você
de tentar moldar a sua vida conforme as vontades dos homens e comece a ser guiado pelo Espírito de Deus. Comece a se permitir a viver com o Espírito de Deus, porque quando isso acontecer, quando você se esvaziar de si mesmo, se encher de Deus, quando você deixar os seus achismos, quando você deixar de ouvir a voz de si, a voz da sua carne, quando você parar de ser guiado conforme os teus olhos verem e começar a ser guiado pela voz do Espírito Santo, você vai começar a romper barreiras, você vai começar a tirar montanhas de sua frente, você vai começar a viver grandes milagres. Vai começar a experimentar da plenitude, daquilo que é bom, verdadeiro e duradouro para a sua vida. Ouça a palavra, ouça o Espírito de Deus. Para de ouvir o homem. Para de ouvir a sua vontade. Você enfrenta lutas que não era necessário você enfrentar. Você enfrenta as lutas que não foi Deus que criou, mas foi Deus que criou para você, mas foi você mesma que criou para você. Você gera guerras desnecessárias. Deus coloca um propósito no seu coração, mas você tenta viver esse propósito conforme aquilo que você acha que tem que ser. Você começa a enfrentar as guerras e as lutas como você acha que tem que ser enfrentadas. E esquece de ouvir de Jesus. E esquece de entregar a eles as tuas necessidades, as tuas limitações, as tuas vontades. Esquece de confiar neles. Esquece de se deleitar, de esperar com paciência. Nós somos apressados. Nós queremos que as coisas aconteçam já e agora e da nossa forma. Muitas das vezes, você pede um casamento a Deus. Você pede uma cura a Deus. Mas você quer que isso aconteça já. Você quer que isso aconteça da sua forma. Isso gera guerras e lutas dentro de você, que vão te trazer frustrações. Porque nunca é a sua vontade que vai prevalecer, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer em sua vida. Você enfrenta guerras porque você é teimoso. Você pede para Deus: Senhor, eu quero um casamento, mas eu só quero se for aquele homem ali. Tem que ser aquele homem, Senhor. Se for ele, eu não quero. E faz oração, e faz jejum, e faz campanha, faz tudo por aquele homem. Aí sabe o que Deus faz? Deus permite que você viva, porque Ele é um Pai. E a palavra dele diz assim, ó: pedi, dar-se-vos-á. Você começa a viver a vontade permissível, porque Ele permite que você viva isso. Só que você começa a enfrentar lutas e guerras e depois começa a culpar a Deus. Senhor, mas fui eu que te pedi. Senhor, mas fui eu que te dei. Aí o Senhor olha para você e diz assim: mas foi você que insistiu nisso aí. Eu tinha uma coisa bem melhor para você, porque assim são os meus planos, bem melhores, bem maiores. Mas você quis isso aí e agora vem culpar a mim? Culpe-se a si. O culpado o culpado pelos seus frutos são você mesmo. As escolhas são suas. Escolha enfrentar, guiado pelo Espírito. Escolha caminhar, guiado pelo Espírito. Escolha viver, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus te guiar. Começa a ouvir a voz dele. Começa a viver a vontade verdadeira de Deus, a vontade direta, que é aquela que diz: Jesus vai, morre, salva, cura e liberta. A vontade verdadeira de Deus é que você seja liberto, que você seja curado, que você seja feliz, que você seja próspero, que você seja livre deste mal e que não seja tirado do mundo, mas seja livre do mal que há no mundo. Essa é a vontade direta de Deus. Pare de começar a viver as vontades permissíveis, aquelas que você insiste em viver, e comece a viver a vontade verdadeira dele. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, oro, Senhor Jesus, em nome do teu Filho amado. Oro, ó Pai, acreditando que o Senhor é capaz de ouvir, que o Senhor está ouvindo, que os teus ouvidos agora estão voltados para nós. Senhor, eu te peço neste momento que a nossa fé seja edificada,
Senhor, que nós possamos nos calar. Senhor, que nós possamos parar de ouvir os nossos sentimentos, as nossas vontades e começamos a ouvir o Teu Espírito. Nos ajude, Senhor, a Te ouvir cada dia mais. Nos ajude, Senhor, a vencer essas lutas, essas guerras criadas por nós mesmos. Pai, peço-te, Senhor, liberta-nos de nós mesmos. Senhor Deus, nos ensine a confiar em Ti, a descansar em Ti. Nos ensine, Senhor, a ouvir a Tua voz. Senhor, a Tua palavra diz que se confiarmos em Ti, ó Pai, tudo se fará em nossa vida. A Tua palavra diz, ó Deus, que se pedirmos em nome do Teu Filho, o Senhor nos dará. Por isso eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais e mais do Teu Espírito e muito menos de nós mesmos. Senhor, que Teu Espírito venha sobre nós, transbordando, Senhor, nos enchendo do Teu amor, dos Teus dons, nos enchendo de Ti, para que não possamos ouvir a nós, mas ouvir somente a voz vinda do Teu Espírito, oh Espírito Santo de Deus. Senhor, eu peço em nome do Teu Filho amado, que Teu Espírito sopre agora na vida dessas pessoas, levando cura, Senhor, para aqueles que estão enfermos, ó Pai. Levando cura da alma, Senhor, para aqueles que estão fracos e oprimidos. Levando cura, Senhor Deus, emocional. Senhor, entra, Senhor, na casa dessas pessoas. Faça um reboliço, faça a mudança necessária, Senhor, mas não deixe que as coisas permaneçam como estão. Muda o cenário dessas pessoas, ó Pai. Senhor, muda esse diagnóstico médico. Senhor Deus, abre a madre dessas mães. Sim, mães, já posso dizer que são mães. Porque assim o Senhor as fez, mulher para multiplicação. Senhor, abre a madre delas, para que elas possam segurar, Deus, em suas mãos, aquilo que o Senhor já fez aí no mundo espiritual. Senhor Deus, entra nesses negócios. Abre as gavetas, ó Pai, onde esses papéis estão, ó Pai. Senhor, que a Tua glória seja manifestada na vida de cada um. Que eles possam saber e reconhecer que o Senhor é Deus. Ó Pai, dê ânimo, Senhor, para aqueles que estão caminhando, ó Pai. Levando o Seu ministério, levando o Seu evangelho, Senhor Deus. Que eles não venham parar mediante as circunstâncias, mas que venham permanecer de pé, diante do Teu Espírito. Assim eu oro, Senhor Jesus, já te agradecendo por todos os milagres, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, compartilhe esse vídeo com mais alguém, que o Senhor vai abençoar a sua vida. Quando você abençoa a vida de alguém com a palavra de Deus, você é duplamente abençoado. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.